Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais uma live. A live hoje é com o mestre Etienne, mestre lá do Espírito Santo, um grande irmão, um grande camarada. E o tema é bastante interessante. A gente vai estar falando sobre drogas, dependência química. Isso é uma coisa que acontece no meio da nossa sociedade e no meio da capoeira também, já que a capoeira é um reflexo da nossa sociedade. Mestre Etienne já está na área. Vou convidar ele aqui para o nosso papo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo precioso de estar aqui com a gente agora. Salve, Salve, mestre mestre Davi. Etienne. Beleza? Que bom que você está aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência, com o Eu que nosso público, com a agradeço. nossa audiência. Muito legal mesmo. Como eu Eu que estava agradeço falando aí. antes, Pode falar. galera, galera tá chegando, bom demais que tem umas pessoas aí para escutar a gente, porque o assunto é bom, polêmico, né? E não é todo mundo que tem a coragem, a moral de vir e falar abertamente sobre isso, né? Isso desde as escalas maiores dos governantes até todos os meios da sociedade, né? E eu já vi você falando sobre isso, fala com propriedade, fala numa linguagem bacana que as pessoas vão entender, e por isso você está aqui hoje com a gente. Muito obrigado, viu, mestre? Massa, Zezinho. Eu primeiro agradeço a oportunidade, né, de mais uma vez estar falando sobre isso, que é uma parte do meu trabalho, isso também, mas antes disso, é uma parte da minha vida, né? É uma história, faz parte da minha história de vida, né? E para mim é sempre muito importante tocar nesse assunto de uso de drogas, de dependência química, isso em qualquer área, em qualquer âmbito, independente se seja da capoeira ou não, né? Nos meios acadêmicos, de outras áreas profissionais, também dentro da capoeira, porque é uma realidade no mundo da capoeira também, como na sociedade toda, como um todo, e a capoeira não foge disso, só que na capoeira é muito pouco falado, né? Existe um tabu, preconceito, discriminação, medo muito grande de falar sobre esse assunto na sociedade, principalmente dentro da capoeira, que por si só nós já sofremos, simplesmente por ser capoeirista, já sofremos um preconceito, uma discriminação muito grande. Lutamos contra isso durante toda a história da capoeira, né? E um capoeirista ou um professor de capoeira, dependente químico, usuário de droga ou um drogado, né, isso gera um preconceito, um medo muito grande por quem é portador dessa doença, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quero agradecer a você a oportunidade, né? Vamos dizer uma boa tarde aí para todo mundo que está chegando, que está entrando, com a MS Rap, já vi que tem uma galera aí, né? Obrigado aí pela presença de todo mundo. E, mestre, é uma coisa também que é interessante, porque a gente trabalha com jovens, com adolescentes, né? E a partir do momento que a gente pode estar identificando um problema, a gente pode estar antecipando esse problema, né? Você que tem vários alunos adolescentes, a gente sabe que a maior incidência de começo do uso de drogas é nessa fase, por N motivos. Então, para as pessoas que trabalham, que dão aula com isso, também eu acho que seria interessante as pessoas escutarem o que você tem para falar, né? Perfeito, Zezinho, perfeito. A, a, ao contrário do que muita gente pensa, né, tem muita gente que acha que a droga começa a se tornar um problema já na fase adulta do dependente químico, né? E aí tem o usuário de droga que se torna um dependente químico e tem o usuário que não se torna um dependente químico, é só uma fase na vida, faz uso recreativo durante um certo período e depois abandona, normalmente nunca tem problema com isso. Mas aqueles que têm problema por ser portador da doença, a droga ela se torna um problema desde a primeira dose, já na grande maioria dos casos,
na infância. Na infância mesmo, 6, 7, 8, 9, 10 anos, essa pessoa já teve algum contato com a droga. Né? Não que se torna um usuário contínuo desde essa idade, mas a partir do primeiro contato, aquilo ali já se tornou um problema que vai se tornar, de fato, um problema grave alguns anos na frente. Mas ali no primeiro contato já é um problema. E nós, enquanto educadores, né, e você colocou muito bem, se a gente está antenado, se a gente tem a percepção e está com os olhares voltados para essa questão, a gente pode fazer um trabalho de prevenção. E talvez aquele indivíduo, ou aquela criança, aquele adolescente, nunca venha se tornar de fato um dependente químico, talvez por causa de uma intervenção nossa, no sentido de um trabalho de intervenção. Fundamental isso. Só que para isso, o educador precisa ter um pouquinho de conhecimento desse assunto. Né? E eu vejo muita gente trabalhando muito ainda na base do achismo. Ah, mas eu faço um trabalho lá, aí eu previno as drogas e tal, assim, mas qual é o conhecimento técnico que você tem disso? Você já leu, você já estudou, você sabe do que se trata? Né? Porque muitas das vezes, em vez de nós sermos um agente de prevenção, em alguma das vezes nós podemos nos tornar um agente de incentivo, por causa das nossas ações. Ah, mas eu não tenho problema com droga. De fato, muitos não têm. E aí, por acreditar nisso, por ter essa crença, muitas das vezes, erroneamente, senta num bar para tomar uma cerveja inocente com um aluno que tem problema. Né? E você é espelho. E aquele aluno pensa, pô, mas o meu mestre toma uma cerveja, por que eu não posso tomar? Então, existe muito esse equívoco. Mas eu sou um educador e eu não posso tomar na minha cerveja? Eu não estou falando isso. Você pode, sem problema nenhum, desde que você tenha a consciência de como fazer isso. Porque nós somos exemplos. Né? E eu vou contar Perfeito. alguns casos aí no decorrer das perguntas, alguns erros que eu cometi enquanto educador, que talvez sirva de exemplo para muita gente. Né? Que eu só fui Legal. identificar isso depois, né? Não na época, mas isso hoje como um profissional da área, um dependente químico que não está em uso, eu fui percebendo os erros que eu cometia no passado. Né? Legal, mestre. Muito legal, muito esclarecedor. Em 3 minutos de conversa, você já esclareceu bastante coisa interessante. Mestre Etienne, conta um pouco da sua trajetória. Primeiro, muita gente conhece, você é um baluarte da capoeira, né? Um cara que já rodou o Brasil, o mundo Sou tão velho inteiro. assim não. Muita gente te conhece, mas eu acho que é legal você falar um pouco da sua história de capoeira. Eu sempre começo as lives perguntando isso para os nossos entrevistados. Eu queria que você desse uma passada na sua vivência de capoeira, na sua vivência de mundo, e aí a gente começa com o nosso tema firme e forte. Beleza, então, eu vou, né, de uma forma resumida, tentar falar um pouco. Né? Eu sou novo, relativamente novo, eu estou numa geração intermediária, você também, né? A gente está numa geração intermediária, da geração dos nossos mestres, né? O Halil, o Capixaba, né? E uma geração de mestres mais novos do que a gente. Então a gente está numa geração intermediária aí, relativamente novo ainda. Né? Mas eu venho de uma família de capoeiristas, de mestres de capoeira. Né? Eu tenho 3 tios formados já mestres no grupo Beribazu, né? Legal. O primeiro mestre de capoeira formado pelo mestre Zulu dentro do grupo Beribazu foi meu tio, né? Meu tio Odilon. E ele é irmão da minha mãe, e esse meu tio ele foi quem implantou o trabalho da Beribazu aqui no Espírito Santo, lá no início da década de 70. Se hoje o trabalho da Beribazu existe no Espírito Santo é por causa da minha família, por causa desse meu tio. E esse meu tio, ele formou mais 2 tios meus, o Carlos Orelha, com quem eu comecei a capoeira, com quem eu dei os primeiros passos na capoeira, e com o meu tio Iris, que não faz capoeira mais, já há mais de 30 anos. Aliás, todos 3 estão parados já para mais de 20 anos, de 30, 25, 30 anos para lá. Eu sou o único da família que continuou. E eu comecei a capoeira com esse meu tio em 1983, esse tio meu Carlos Orelha.
Mas eu tive um primeiro contato com a capoeira em 1981, em Colatina, que é uma cidade do norte aqui do estado, do Espírito Santo, onde minha família, eu morava lá, e alguns tios meus moravam lá, e um dia eles fizeram uma roda na pracinha, em frente à casa do meu tio, e eu estava na casa desse meu tio com meus primos, brincando, e eu vi essa roda, e eu fiquei de boca aberta, né? Eu falei, caramba, o que é isso? Os caras plantando bananeira, dando saltos, girando as pernas para lá e para cá. Fiquei encantado com aquilo ali no primeiro olhar. Tive até aí 7 anos, mais ou menos. E aí, no ano seguinte, em 84, 83, eu mudei para Vitória. E aí eu fui fazer capoeira com esse meu tio na Universidade Federal aqui do Espírito Santo, na UFRGS. Aí foi onde eu comecei a dar meus primeiros passos na capoeira, mas eu treinei lá uns 3 anos mais ou menos só. 3 meses. 3 meses mais ou menos no máximo. Acho que talvez nem tenha chegado a isso. E aí eu parei a capoeira. E o ano seguinte, em 84, início de 84, o Rafael Capoeira, o mestre Rafael formado pelo Capixaba, que era meu amigo de infância, a gente sempre vivemos juntos, fomos criados juntos, ele virou para mim, não, tia, você vai ter que treinar com o Capixaba. Ah, sai fora, não, vamos embora, vou te levar aqui, vamos lá pro Capixaba para você ver uma aula. E a primeira vez que eu fui, eu vi o Capixaba jogando, eu vi a aula, falei, caramba, eu quero treinar aqui. E aí eu comecei a treinar com o Capixaba e nunca mais parei, né? Eu treinei com o Capixaba, peguei a minha primeira graduação com o Capixaba, eu nunca fui graduado dentro da Beribazu, nem fui batizado nem nada. Peguei a minha primeira graduação com Capixaba e todas as graduações que eu peguei foi com Capixaba até a corda de mestre. Né? Me formei com Capixaba, treinei, fiquei do lado do meu mestre por 28 anos, acompanhando ele. E aí, por questões da vida, alguns desentendimentos, algumas questões também por causa do uso de drogas, chegou um momento que minha relação com o Capixaba começou a ficar insustentável. Eu me afastei e o mestre me desligou do grupo dele e a gente ficou praticamente 9 anos sem se falar. Né? Nesse período todo, eu tive um agravamento, né, em relação ao uso, né? Parei um tempo com a capoeira, passei por algumas internações, né, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, internações para tratamento da dependência química, e quando eu voltei para a capoeira, eu voltei dando aula com o meu espaço, criei o meu trabalho, o meu grupo que é o SECAC, e hoje fazem 8 anos que eu estou com o SECAC, desenvolvendo o meu trabalho, e graças a Deus tudo indo muito bem, né, com a graça de Deus. Resumidamente, é mais ou menos isso daí, né? Para não pegar Demais, muito né? tempo. Não, a gente vai ter que ficar uma live só falando disso. Que não falta história, né? E legal Bastante, demais, bastante. assim, legal demais como é que a vida é, né? Ela bota a gente, às vezes, no fundo do poço para mostrar a escuridão, para a gente ver como é que é a escuridão, para a gente poder dar valor à luz, né? E aí você Verdade. tem aí 10 anos, 9 anos aí que tá, né, que renasceu de novo e que é só luz e que está espalhando a capoeira para onde você passa a sua mensagem, né? Então, assim, muito legal esse seu renascimento, digamos assim, né? Muito legal mesmo. Zezinho, só vou responder uma pergunta do Mestre 200 da Senzala. Salve, meu irmão Mestre 200. Tem a ver com essas coisas que eu falei agora, que senão depois passa e aí eu não respondo. 200, eu comecei a capoeira com capixaba no Grupo Senzala, né, em 84, se eu não me engano, início de 84, final de 83, início de 84, alguma coisa assim. E era Grupo Senzala. E aí passei todo o período do Capixaba ficou no Grupo Senzala, depois ele entrou para a Abadá junto com Camisa, e fiquei praticamente quase 20 anos dentro da Abadá Capoeira junto com Camisa, Capixaba. Depois o Capixaba saiu e criou a Capoeira e eu ainda fui formado por ele em 2005, dentro da Capoeira. Esse ano está fazendo 15 anos que eu estou de corda vermelha. Né? E aí eu fiquei 5 anos com Capixaba, 5 ou 6 anos, ainda na Capoeira, e depois, né, os desentendimentos e tal, ele já acabou me afastando. Mas sim, começou esse período aí dentro do Grupo Senzala ainda. Só para responder o Mestre 200, que depois passa Não, com certeza, e você não muda de passa, assunto. né? Tá respondido, mestre? Beleza. Etienne, o que que é droga, cara? Fala um pouquinho o que que é droga, o que que são drogas ilícitas,
droga lícita. Fala um pouco para a gente aí qual é o seu conceito, né? Drogas de aumento de performance. Vamos dar uma misturada aí, depois a gente entra no nosso assunto específico. Perfeito. Essa pergunta, dependendo de como eu respondo, ela fica incompleta a resposta dela. Então, eu vou tentar ser bem completo nessa pergunta do que é droga. Né? Eu costumo dizer, a princípio, que droga é tudo aquilo que me faz mal. Né? Tudo aquilo que me faz mal se torna uma droga para mim. Então, vamos falar primeiro de drogas ilícitas. Né? Maconha, cocaína, crack, LSD, êxtase, né? Hoje em dia tem algumas drogas sintéticas novas, tem o tal do croc, que é uma droga sinistraça que leva o indivíduo a virar canibal na loucura de comer carne humana, enfim. Né? Isso são as drogas que são conhecidas como drogas ilícitas. Existem as drogas lícitas, né? Como o cigarro, como o álcool, né? As drogas farmaco, né? As farmacêuticas, são os remédios, também são drogas lícitas que só podem ser utilizadas a partir de prescrições médicas, né? Mas também são consideradas como drogas. Né? Existe as drogas, os anabolizantes, né? As drogas de alta performance, que aí elas podem ser lícitas ou ilícitas. No sentido de, elas são lícitas quando e aí as drogas de farmácia é a mesma coisa, elas são lícitas quando elas são prescritas por um médico de uma forma medicamentosa. Né? E aí ela tem uma dosagem específica que você pode usar para a melhoria de alguma falta de algum tipo de hormônio pela idade ou por alguma doença específica, enfim. E elas passam a ser ilícitas quando eu começo a tomar elas para uma melhoria de performance de uma forma onde eu não preciso tomar aquele determinado hormônio, porque meu organismo produz ele normalmente, sem nenhum tipo de problema, mas eu tomo para melhorar a minha performance. Aí ela passa a ser uma droga ilícita. Né? Ainda existe as drogas que eu não posso citar nem como lícitas nem como ilícitas. Como eu disse no início, tudo aquilo que me faz mal eu considero como droga. Por exemplo, muitas das vezes eu me pego me drogando com os meus sentimentos. Os meus sentimentos me drogam. Né? Se eu fico sustentando uma dor muito grande, uma amargura, uma raiva, o ódio de alguém, uma angústia, isso acaba me fazendo tão mal. Ixi, a luz aqui não melhorou, não, né? Isso acaba me fazendo tão mal que esses sentimentos eu acabo me drogando com eles e isso me leva a tomar atitudes, ações e comportamentos, e aí eu vou falar sobre a questão comportamental da doença um pouquinho mais aí na frente, de acordo com as perguntas como elas foram vindo, e os sentimentos eles podem me drogar também. Você quer ver outra coisa que eu posso considerar como droga? Comida, alimentação, né? Açúcar, né? Açúcar, massa, gordura, tudo isso vicia. Eu posso me tornar um viciado, né? Se eu faço uma ingestão de alimento de uma forma incorreta durante muitos anos, eu intoxico o meu organismo. Visivelmente, um indivíduo obeso ele está intoxicado de comida. A comida se tornou uma droga para mim. Então, isso depende do âmbito. Mas, quando a gente fala de drogas psicoativas, aí a coisa fica um pouquinho mais séria. Né? Aí nós estamos falando do álcool. Né? O que são drogas psicoativas? São todas as substâncias que alteram a minha consciência, a minha psique. Todas as drogas que alteram a minha consciência são drogas psicoativas. Né? O álcool, a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, a bala, tudo isso são drogas psicoativas. E aí sim a coisa fica um pouquinho mais séria. Né? Porque aí eu entro no âmbito de um mal, além do mal físico, o mal emocional ou mental, né? Eu me torno um doente mental, eu desenvolvo um retardo mental,
literalmente, de acordo com o que significa a palavra retardo, um atraso no meu desenvolvimento mental, né? A pessoa que começa a fazer uso de drogas de uma forma abusiva e compulsiva durante muitos anos, o seu desenvolvimento mental ele fica atrasado em relação a uma pessoa que não faz uso de substância nenhuma. Então, eu desenvolvo um retardo mental, né? Então, é físico, mental e também desenvolvo uma doença espiritual. Eu atinjo também a minha espiritualidade por causa do uso abusivo de substâncias psicoativas. Certo, Zezinho? Eu só vou abrir a janela aqui para ver se clareia um pouco aqui. Pera aí, mas pode falar que eu Fica à estou ouvindo. vontade. Dá para te ouvir Fica à aí, dá para vontade. ouvir na boa. Cara, muito esclarecedor, hein, Etienne? Muito esclarecedor. Continua que tá bom a conversa. O Moringa, Sérgio Moringa falou aí, ó. Vejo muitas pessoas falando de inclusão, mas quando um bêbado ou um drogado se aproxima da roda, ele se cai por terra. É complicado, meu amigo Sérgio Moringa. Sérgio Moringa, um abraço para você. A gente tem que tentar entender o que é inclusão, certo? E o que é distorção de um processo de inclusão, ok? Primeiro, o alcoolista ou um dependente químico que está sob o efeito da substância, né, ele perde as suas capacidades facultativas de consciência. Ele perde a consciência dos seus atos, daquilo que ele está fazendo. Se ele se aproxima de uma roda de uma forma tranquila, eu até permito que ele permaneça ali na roda, mas eu sempre com muita atenção a ele. Mas a maioria das vezes isso não é o que acontece. Eles Quer entram entrar na no roda, meio, né, cara? pula no meio, quer bagunçar a roda, alguns querem jogar sem estar em condição de jogar, né? E aí a ação que tem que ser tomada tem que ser, inclusive, em preservação da integridade física desses indivíduos. Por exemplo, um indivíduo desse entra na roda sem consciência daquilo que ele está fazendo, ele pode tomar um pontapé, cair desmaiado, se machucar ou até morrer. E a gente tem que preservar a integridade física. Isso é inclusão. Aí eu estou cansado de estar dando aula na minha academia no. Zezinho já foi lá no casarão? Não, né, Zezinho? Não conheço Casarão, não. Então tem que ir, hein? Eu vou te cobrar isso, né? Você tem que ir lá. Mas o Cará, a galera de Brasília, né, já foram. E a minha academia, ela é de frente para um ponto de um ônibus, de frente para um cruzamento que tem vários bares desse cruzamento, aqui em Vila Velha. E volta e meia chega um bebum, invade a minha academia, no meio da aula, falando besteira, eu boto para fora. Eu boto para fora, muitas das vezes, de uma forma bem objetiva, direta e algumas vezes grossa. Mas ele pode perguntar, pô, mas você é um dependente químico, por que você trata o cara assim? Eu trato eles dessa maneira porque eu já fui um deles. E eu sei, por experiência própria, que a única forma deles entenderem o recado que eu estou dando é dessa maneira quando estão nesse estado. Na roda, na rua, é a mesma coisa. Quando chega de uma forma tranquila, eu permito que fique, sempre com muita atenção com ele. Mas quando chega de uma forma desrespeitosa com o ambiente, eu acho de uma forma mais enérgica assim. E isso não é excluir. Isso também é uma forma de educar e até de tratar esse indivíduo. Porque depois dessa ação, quando eu tenho oportunidade, eu chamo o cara no canto da roda e falo, pô, meu irmão, tá aí fazendo uso disso. Eu também sou igual você, cara. Você quer uma ajuda? Eu posso te ajudar. Ó, eu dou aula em tal lugar, me procura lá. Mas só se você quiser uma ajuda. Eu também dou uma boa ideia. Mas a gente não pode permitir que eles baguncem o ambiente, né, de maneira nenhuma. Só para responder o Moringa aí. O Sabugo perguntou, eu acho que você vai até responder para frente, mas vamos aproveitar que ele já perguntou, qual a diferença de dependente químico para adicção? Para o adicto, né? O adicto. Então, perfeito. Então vamos lá. Vamos falar da adicção, que é a doença, né, que leva à dependência química. Né? A adicção, se você procurar na internet aí, colocar lá adicção
CID-10. CID é Código Internacional de Doença. É um livro de quase 1.000 páginas, onde todas as doenças reconhecidas pela ciência, pela medicina, tem um código, e esse código está nesse livro, do Código Internacional de Doença. Se você coloca na internet aí, adicção CID-10F19, vai sair lá. Adicção, doença física, mental e espiritual, com características comportamentais. Lembra que eu falei dos comportamentos lá no início? Então, é uma característica da doença da adicção. A adicção é uma doença que altera os meus comportamentos, independente se eu estou fazendo uso de drogas ou não. Eu já sou um adicto antes de eu ter feito o meu primeiro uso de drogas na minha vida. Eu sou um adicto, sempre fui. Né? A ciência não explica se a gente nasce portador da doença ou se a gente desenvolve essa doença no meio onde nós estamos inseridos, onde nós somos criados. A ciência não sabe explicar isso ainda. Mas eu já sou um adicto antes de eu experimentar a primeira droga. A pergunta é, o que me leva a fazer uso de drogas? É a doença da adicção. Mas de que maneira? Através dos meus comportamentos doentios. Certo? Então, eu me torno um dependente químico por ser portador da doença da adicção, que é uma doença comportamental. Por exemplo, existem adictos que não fazem uso de drogas. Né? Quem é dependente químico é conhecido como drogadicto. Mas existe o adicto por comida, por exemplo. O indivíduo ele é viciado obsessivo e compulsivamente pela comida. E o que levou esse indivíduo a comer desenfreadamente, compulsivamente? Seus comportamentos. Outros são adictos pelo sexo. Né? Sexo, só pensa em mulher, sexo, obsessão pelo sexo, pensamento. Né? E aí, o que levou esse indivíduo a desenvolver essa compulsão? Seus comportamentos adictivos. O que é isso? O comportamento adoecido pela adicção me traz um sentimento de frustração o tempo todo. E para eu compensar esse sentimento de, muitas vezes, inferioridade e de frustração, eu busco prazer em alguma coisa, certo? E aí esse prazer ele pode ser na comida, ele pode ser no sexo ou na droga, né? E o prazer mais imediato que eu conheço, de tudo que eu já experimentei que me dá prazer, é a droga. Não tem nada mais imediato que a droga. E eu me torno um viciado nesse prazer imediato. Porque a droga é fácil, meu irmão. Eu dei uma narizada na cocaína, a onda vem na hora. Eu fumei uma pedra, a onda vem na hora. Dei um tapa num baseado, a onda vem na hora. Tomei 3, 4 copinhos de cerveja, já ficou leve. Então, a sensação de prazer, ela vem na hora. Então, dependente químico, eu me torno dependente químico porque eu faço uso de substâncias a qual deixa meu corpo dependente daquela substância. E o que me leva a usar essa substância é a doença da adicção através dos meus comportamentos adoecidos. Então, existem duas diferenças. Eu posso me livrar da dependência química? Perfeito. Eu posso deixar de ser um dependente químico. Mas eu me livro da adicção? Eu me curo da adicção? Eu deixo de ser um adicto? Não. A doença da adicção ela não tem cura, ela tem tratamento. Eu permaneço em tratamento da minha adicção para o resto da minha vida. Se eu parar de fazer o meu tratamento, existe uma possibilidade gigantesca de eu voltar, através dos meus comportamentos, a usar droga, por exemplo. No meu caso. Né? Não sei se eu respondi a isso, deu para entender. Então, já que a adicção ela não tem cura, ela tem tratamento, essas pessoas têm que procurar alguma coisa que lhe faça bem, atividade física, capoeira, né? Coisa, vai ler, vai fazer maratona, vai treinar capoeira, levar isso para outro lado, né? Que não vai prejudicar tanto, porque tudo em excesso também prejudica, né? Mas aí tem que fazer coisas que sejam interessantes, né? Perfeito, Zezinho. Principalmente para o adicto. O adicto ele é portador da doença e ele não tem essa noção de limites. Tudo também a adicção também é conhecido como a doença do mais, né? Tudo é mais para mim. Tudo
desde os meus sentimentos, eles são sempre mais, a minha vontade de treinar ela é sempre mais, a minha vontade de trabalhar é mais, a vontade de comer é mais, a vontade de praticar esporte ela é mais. Então, se eu não entrar num processo de tratamento, eu entendo que eu preciso colocar alguns limites nas minhas ações, né, eu vou estar sempre na doença comportamental, né, nos meus comportamentos adictivos, que é sempre mais. E aí, atividade esportiva, ela ajuda, atividades terapêuticas, elas são extremamente importantes. Primeiro, para eu conhecer a minha doença, e segundo, para eu entrar num processo sempre de autoavaliação, a vida inteira, o tempo todo, me autoavaliando diariamente. Eu faço o que eu chamo de avaliação diária. Todos os dias antes de dormir, hoje já com alguns anos praticando isso, eu faço uma autoavaliação mental, mas o ideal é escrever. Né? Eu chego no final de uma dia, e eu fazia isso no início do meu processo de recuperação, escrevendo. Hoje eu faço mental, mas escrever. Vem cá, como é que foi meu dia hoje? Aonde eu exagerei? Qual foi a atitude que eu ultrapassei o limite? Pô, eu falei demais com certa pessoa, isso. Eu agi de uma forma compulsiva, eu ultrapassei algum limite. Aonde eu consegui me controlar, aonde eu não consegui? Poxa, eu preciso pedir desculpa a alguém que eu tenha ofendido por causa da minha compulsão na hora de falar. Essa autoavaliação é importantíssima no dia a dia, entendeu? Mas eu vou fazer uma antes para você aqui. Como e quando começou a sua experiência com drogas? Alguma coisa que desencadeou? Fala um pouco dessa sua experiência aí. Eu vou falar a minha experiência. O Moringa fez uma pergunta aí, depois você lembra ela aí, que eu quero responder ela. A minha experiência é aquilo que eu falei. Eu sou um adicto desde que eu me entendo por gente. Né? Os meus comportamentos adictivos, eles existem desde sempre. E por causa dos meus comportamentos desde criança, né, e pra você ter uma ideia, eu aos 6 anos de idade eu fui expulso de uma creche. Expulso. Fui botado para fora de uma creche com 6 anos de idade, porque um coleguinha foi comer um biscoitinho que eu adorava, adoro até hoje, rosquinha Mabel, né? Acho que você conhece, todo mundo conhece. Né? E aí o molequinho tirou da merendeira dele lá uma rosquinha Mabel e tal, e eu, me dá um. Aí o meu coleguinha falou, não, normal, para criança de 6 anos. Eu falei, como não? Eu quero, não. Beleza, eu fui embora para casa, com 6 anos de idade, hein? Fui embora para casa com aquilo na cabeça e extremamente magoado. Cheguei em casa, eu peguei um vidro de álcool, botei dentro de um vidrinho de remédio, joguei o remédio fora, enchi o vidrinho de remédio de álcool, tampei, peguei um fósforo com 6 anos de idade, botei na minha merendeirinha. No outro dia eu fui para a escola, na hora do intervalo do recreio, todo mundo saiu da sala, eu fingi que saí, voltei, peguei a mochila do meu coleguinha, botei no meio da sala, taquei álcool, taquei fogo. E fiquei do lado lá rindo, com aquela fumaceira. Aí entrou os professores, tudo, aquela confusão, o menininho chorando e eu rindo da cara dele. Bem feito, bem feito. Comportamento adoecido desde criança. E por causa desse tipo de comportamento, aos 9 anos de idade eu tive meu primeiro contato com a droga, o álcool. Aquelas festinhas de família, onde a família vai tomando uma cervejinha e deixa, fica aquele pouquinho de cerveja no copo, aí sai, aí eu, com 9 anos de idade, pegava aquele restinho, botava no copo, outro restinho, botava no copo, e pum, tomava aquilo, com 9 anos de idade. E aí eu ficava alegrão e começava a correr para lá e para cá no chat, falando, nossa, tia é tão alegre, né? Mal sabia isso que eu já estava bêbado, né? Tava doido. A família lá, nossa, você super, nossa, tia é tão alegre, que menino legal, né? Mal eles sabiam, né, a família. Então, com 9 anos, eu tive meu primeiro contato com álcool. Aos 10 anos, eu comecei a fumar maconha. Né? E fiz uso de maconha e álcool até os 30 anos. Nesse período, de vez em quando, eu já tinha experimentado um ácido, né? Experimentado um êxtase, mas esporadicamente, né? Em festas, essas festas que ia e tal, mas de uma forma esporádica. Mas a minha vida inteira, o álcool e a maconha tiveram presente até os 30 anos. A partir dos 30 anos, eu comecei a fazer uso de drogas mais pesadas. Né? Aí veio uma leve passagem pela cocaína, mas que eu não me identifiquei muito.
e logo em seguida veio o uso de crack, que aí foi o fundo de poço vertiginoso, né? Foi assim uma queda livre. Na mesma pergunta você falou por que eu comecei a usar droga, alguma coisa assim, não foi? Foi. Fuga, fuga, né? Eu desde novo, desde os 9 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, exatamente com 8 anos de idade, os meus pais se separaram e eu não aceitei muito bem essa questão aí da separação dos meus pais, né? E não por acaso, aos 9 anos eu experimentei o álcool e aos 10 eu comecei a fumar maconha, né? Eu não aceitava, né? A dificuldade do adicto é aceitar a realidade da forma como ela se apresenta. É uma dificuldade que o adicto tem. Tenho essa dificuldade até hoje. Para mim ainda é muito difícil, muitas das vezes, lidar com a realidade. Só que hoje eu tenho recursos, eu tenho ferramentas de tratamento, eu tenho terapeuta, enfim. Eu tenho recursos que me ajudam quando eu sinto que a coisa está ficando séria para o meu lado. Como eu não tinha consciência da doença, nesse período, usar o álcool aos 9 anos e a maconha aos 10 foi fuga. Fuga da minha realidade. Tem muita gente que eu vejo fugindo da sua realidade através do uso de drogas, principalmente dentro da capoeira. Cansado de ver capoeiristas que a namorada termina, a separa, e a primeira coisa que faz é cair de mergulhado no álcool, aí na maconha, na prostituição, outro tipo de droga, né, que eu falei lá no início. Enfim, todo tipo de substância ou qualquer coisa que me dê prazer para me tirar da minha realidade é fuga. Então, o que me levou a fazer uso de droga lá na minha infância foi fuga da minha realidade. E que pode me levar a fazer uso de droga hoje ainda. É só eu vacilar. Porque lembra que eu falei que a doença não tem cura? Ela não tem cura. Eu tenho ela. Né? Eu só estou em tratamento. Ó, tem uma pergunta aqui do Moringa aqui. Mestre Tiene, nesse processo de uso, em algum momento, algum mestre te procurou? Você já se sentiu discriminado na capoeira por conta disso? Né? É sim, discriminação Você sinistra, né? escutou, você escutou a pergunta? Escutei, escutei. Beleza. Perfeito, né? E faço questão de responder essa pergunta porque para mim ela é muito importante. Fui discriminado, sim, né? No início, como todo dependente químico, eu tinha muita vergonha e eu não queria falar sobre isso. Eu não queria que as pessoas soubessem, né? Do meu uso de drogas e aí eu escondia isso. Só que chegou um momento que não tinha como esconder mais o que eu estava vivenciando, né, por causa de um monte de questões. Não tinha mais como esconder. E aí, quando, principalmente o meio da capoeira, da mesma forma que algumas pessoas te ajudam, ele é muito perverso, né? Ele é muito cruel, né, por parte de algumas pessoas. E essas pessoas me bombardearam, né? Meu apelido, muita gente me chamava na época de Mestre Noia, né? A Etienne não volta mais, já era, capoeira para ele já era, isso aí não consegue mais sair da onde se encontra e tal, para várias pessoas. Então, o preconceito ele houve sim. Teve duas pessoas, especificamente, que me procuraram para me dar uma força. Né? Os dois, não por um acaso, daí de Brasília. Né? O mestre Edinho, no período que eu morei aí em Brasília, que foi o período mais sinistro da minha vida em relação ao uso de drogas. Passei 2 anos aí em Brasília que foram muito complicados para mim. Né? E o Edinho me ligou algumas vezes, não foi só uma vez, me oferecendo ajuda, querendo saber como é que eu estava e tal, mas eu estava numa situação onde eu não queria ajuda, eu não queria parar, enfim, então ele não pôde fazer muita coisa. E a outra pessoa que também tentou me dar uma força, tentou me ajudar de alguma maneira, foi o Cal, o mestre Cal. Dentro do mundo da capoeira, esses foram os dois que me procuraram de alguma maneira e me ofereceram ajuda. Né? Mas eu fui muito bombardeado e mais, tá, Moringa? Mesmo depois que eu entrei em tratamento, que eu me internei, que eu pensei em voltar para a capoeira, tive apoio de poucos. A grande maioria não acreditava que eu ia conseguir me estabelecer na capoeira de novo, né? Enfim, torciam contra, enfim, todo esse processo que a gente sabe como é que é, né? Quando a gente está no fundo do poço, é difícil vir uma mão, tipo, a maioria quer te botar mais para baixo ainda, né? Infelizmente. É do ser humano isso, né? Isso.
do ser humano, não, da raça humana, né? Porque o ser humano de verdade, ele vai lá e te puxa, como o Mestre Edinho, quando o Mestre Cal tentaram, enfim. É muito legal o seu depoimento sobre isso. Uma vez, mestre, você trabalha com adolescente, é pai de adolescente, né? E uma vez a gente estava numa roda de um bate-papo aqui em Brasília, e aí pintou você foi falar, né, para os alunos, e aí você foi abordar justamente esse tema da droga, né? E aí você já começou assim, e todo mundo tomou um susto, porque você já começou assim, droga, droga é bom, assim, né? Porque é mentira a gente falar para o filho, para o aluno, que droga é ruim. Porque a hora que ele experimenta, ele vai sentir uma sensação boa. Principalmente os primeiros usos, né? Então, como é que ele vai falar, pô, o cara falou que a droga é ruim, ele está de sacanagem comigo. Como é que é essa comunicação? Como é que você procura usar dessa comunicação com essas pessoas, assim, para falar sobre isso? Porque Eu me a lembro. sensação é boa, a gente não pode negar, né? A sensação é boa quando a gente usa, toma uma cerveja, fuma cheira um loló, sei lá. E aí todo mundo fala, droga é ruim, o nome droga já é ruim, droga é uma merda, não sei o quê. Então, como lidar com isso? Como é que você agiria hoje? Com um filho, Da, com um aluno? da mesma forma que eu agi aquele dia, né? Eu me lembro, se eu não me engano, se foi em Formosa, lá no Caburé. Foi, Formosa. Eu lembro que o mestre Halil olhou para mim assim, mas, pô, não fala isso aqui, não. Mas é isso, né? A minha fala foi assim, olha só, galera, não experimentem droga. Aí todo mundo achando que eu falar, mas porque droga é ruim. Eu falei, não experimentem droga, porque vocês vão gostar. Droga é bom. Se fosse ruim, né, não teria tanta gente fazendo uso de drogas. O problema da droga não é o uso de imediato, a curto prazo. O problema da droga é o uso a longo prazo. O que ela vai causar na sua vida a longo prazo. E aí eu volto a dizer o que eu falei lá no início. Para a pessoa que não tem problema da adicção, que não é um adicto, que não é portador da doença, provavelmente esse uso vai ser simplesmente recreativo. E aquele período vai ser só uma experiência na vida dessa pessoa, e ali na frente ela para e a vida dela continua bacana e vai embora. E aí a droga foi só uma experiência, não trouxe problema nenhum. Mas para o adicto, que é uma grande parcela das pessoas que experimentam, é a grande maioria que fazem o uso da droga, aquilo ali vai se tornar um problema. E aí eu vou arriscar, eu vou experimentar para ver qual é. Então, quando eu falo não experimente a droga, porque uma coisa é certa, vocês vão gostar da droga, qualquer ela que seja. Vocês vão gostar. Então não usem. Para que eu vou? Eu costumo falar essa frase assim, eu não sou lâmpada para ficar me testando. Para que eu vou me testar, cara? Eu vou me testar, vai lá que a lâmpada acende. E aí, meu camarada, por causa da adicção, se a minha lâmpadazinha da droga acender na hora que eu der a minha primeira dosezinha ali, essa lâmpada provavelmente nunca mais vai se apagar. Ou dificilmente ela vai se apagar. Por minha vontade. Ou ela se apaga porque ela queimou de vez, aí deu PT e eu morri, certo? Ou eu, com muita dificuldade, vou eu mesmo apagar ela no interruptor lá e deixar ela apagadinha. Mas deixar de funcionar, essa lâmpada nunca mais vai deixar de funcionar. A minha lâmpada, ela está apagada, porque eu fui lá no interruptor e apaguei ela. Mas qualquer hora, eu mesmo posso ir lá e, ó, pum, bater o dedinho no interruptor e ela se acender de novo. Eu não quero isso. Então você que está aí. E aí a pergunta é, como é que eu abordo? Eu tenho 5 filhos, né, cara? Tenho um de 22, uma menina de 20, uma de 17, vai fazer 17 agora, um de 7 e vai fazer 2 anos, o mais novo. Eu tenho uma conversa franca com os meus filhos. Falo a real. Olha só, vocês estão num mundo onde a oferta de drogas ela vem numa bandeja. Qualquer lugar que vocês forem, escola, faculdade, festinha, boate, churrasco de amigos, praia, qualquer canto que vocês tiverem. Evento de capoeira. Eventos de capoeira, por exemplo, né?
qualquer local que vocês estiverem, a droga vai estar ali. Cabe a vocês, oferecido para vocês, vai ser. Agora, cabe a vocês dizerem sim ou não. A escolha é de vocês. Se vocês resolverem dizer sim para o uso, saibam das consequências que vocês podem ter em relação a isso. Primeiro, o seu pai é um doente, é um adicto, um dependente químico. Existe uma probabilidade muito grande de vocês De terem vocês essa serem doença também. geneticamente. Não sei, eu não posso dizer isso com toda certeza, mas existe essa probabilidade de vocês terem isso também geneticamente. Então já é um sinal de alerta para vocês. Segundo, vocês vão gostar. Não se iludam com essa frase errônea que eu acho que não deveria nem ser publicada. Drogas, drogas é ruim, ou drogas, ela faz mal. Ela faz mal. Mas a droga, ela é boa no seu primeiro uso ou no seu uso de curto prazo. Eu falo a real para os meus filhos. Né? E é a mesma fala que eu falo para os meus alunos dos projetos, meus alunos da academia, meus alunos de personal. Né? Eu falo a real. A realidade é essa. Se vocês experimentarem, vocês vão gostar. Então, qual é a melhor forma de se prevenir? Não usem. Se você nunca usar, você nunca vai ter problema. Você não vai correr o risco de gostar. E nunca vai ter problema. Então não use. Você não nasceu usando droga, não nasceu experimentando essa substância, você não precisa de experimentar ela. Aliás, a sociedade ela é muito hipócrita, né? Por uma questão capitalista, né? Enfim. A sociedade o tempo todo te induz a fazer uso de álcool. O tempo todo. Você liga a televisão na novela, está lá todo mundo na festinha com uma taça de vinho, uma taça de não sei o quê, né? As propagandas, o tempo todo tem bebida. Né? Mas a sociedade te induz o tempo todo a fazer uso de álcool, que é uma droga lícita. Tão perigosa quanto as outras, né? É uma droga psicoativa gravíssima, né? O álcool. E aí depois você vem fazer campanha de tratamento contra o alcoolismo e então não existe uma coerência nisso tudo. A maconha, por exemplo, ao contrário de que muita gente fala, ô Zezinho, que a maconha é uma droga leve, é uma droga natural, que não tem problema. Eu faço uso de droga e é uma droga, a maconha é de boa, né? A maconha, beleza. A maconha tem uso terapêutico? Tem, mas o uso terapêutico da maconha, ela passa por um processo farmacológico e retira a substância que vai fazer o bem para uma determinada doença. O resto é eliminado. Quando você faz o consumo da maconha fumando ela, você está consumindo tudo, o bom e o ruim. O problema é que nela toda, o ruim é muito maior do que a parte boa. Né? E aí, ao contrário de que todo mundo fala, a maconha, ela causa e acelera uma doença mental gravíssima, o lance do retardo mental, por exemplo. Vou falar sobre isso também. Por exemplo, quem faz uso de maconha a longo prazo tem dificuldades cognitivas, déficit de atenção, dificuldade de interpretação de texto, dificuldade de concentração para exercer qualquer tipo de atividade, né? Então ela te causa um retardo, uma doença mental, né? Você desenvolve uma doença mental por causa do uso da maconha. A maconha, para quem faz uso de maconha, e isso existe uma pesquisa falando sobre isso, foi feito um estudo num grupo de pessoas fazendo uso de maconha durante, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, ou 5 anos, alguma coisa assim, e um grupo de pessoas que não faziam uso de maconha. Esse grupo de pessoas que faziam uso de maconha teve uma capacidade ou uma potencial 4, 5 vezes maior de desenvolver esquizofrenia do que aquele grupo que não fez uso de maconha durante esse período. Ou seja, a maconha ela potencializa a pessoa a desenvolver uma esquizofrenia. O outro dado importantíssimo, e aí é um dado local, né, localizado. Em Porto Alegre, se eu não me engano, em 2016, essa pesquisa, foi feita uma pesquisa de acidente de automóvel. As causas do acidente de automóvel. A maconha é a primeira causa, foi a primeira causa detectada de substâncias que causaram acidente de trânsito na frente do álcool. A maconha foi em primeiro, o álcool em segundo e a cocaína em terceiro. Todo mundo acha que a maior causa de acidente de trânsito é o álcool em termos de substância. Em outras regiões do país, o álcool foi o primeiro mesmo. Mas em Porto Alegre, o primeiro foi a maconha, causa de acidente de trânsito. Quer dizer, é um dado importantíssimo que tem que ser levado em consideração. Sem falar na questão criminal da maconha, né? Tudo que
Eu sou a favor, envolve, né? se você me perguntar, você é a favor da liberação da maconha, do uso da droga? Não. Sou a favor da discriminação. Porque o indivíduo que faz uso de maconha, ele é um doente, ele está adoecido, ele precisa de um tratamento. Ele não é um criminoso. Né? E a gente não pode colocar um dependente, um doente, numa cela com um traficante de renome, que já matou, que traficou. Essa distorção ela é complicada também. Eu não sou a favor da liberação, mas sim da discriminação. O indivíduo que for prego com uma determinada substância tem que passar por um tratamento. Se ele não quiser um tratamento, aí é uma outra coisa. Mas ele precisa ser colocado a par do problema de doença que ele tem, né? Da doença a qual ele é portador. Né? Messi, só complementando essa questão da relação da maconha, diz que o índice a probabilidade de aumentar para essas doenças que a maconha causa, quando se usa antes de 14 anos de idade, diz que vai para 90%, né, de desenvolver esquizofrenia, enfim. O contra-Messi Rap... E outras coisas que a gente ainda não sabe, né? Que a gente não fala ou que a ciência não olha, mas um garoto novo, 13, por exemplo, eu comecei a fumar maconha com 10 anos de idade. Né? Mas na minha época ainda não existia tanta violência. Mas quantos garotos são mortos inocentemente porque sobe o morro para pegar uma buchinha de bagulho? Esse garoto ele não é um criminoso, ele não é um bandido, muitas das vezes estuda, está na escola, e aí vai lá para pegar um bagulhinho, tem uma troca de tiro, toma um tiro e morre. E aí? Né? Daqui a pouco está fazendo movimento para fumar o dele, né? Aí já começa a envolver outras coisas que não estão como é que fala? No script, não, naquela... Me falhou a palavra aqui, que não está nas pesquisas, né? O cara morreu porque estava fazendo movimento para poder fumar um. O Contra-Messi Rap perguntou para você o seguinte, lá de Teresina, e outro também que agora eu não lembro. O álcool, resumidamente, uma droga puxa a outra? O cara começa a tomar álcool, aí depois cheira um loló, fuma uma maconha. Como é que você acha que uma droga puxa a outra? Sim, uma droga puxa a outra, mas não necessariamente a ordem é essa que as pessoas acreditam que seja. Né? O álcool, a maconha, a cocaína, o crack, não necessariamente a ordem é essa. Né? Eu conheço muita gente aí que não começou pela maconha e nem pelo álcool, já começaram direto pela cocaína. Né? E o álcool entrou depois, e aí acaba porque o álcool ele tem uma combinação perfeita com quase todas as drogas. Né? Ele combina muito bem com quase todas as drogas. A maconha, cocaína, o crack, né? Enfim. Mas uma droga puxa a outra sim. Na maioria das vezes é assim, é o álcool ou a maconha e aí vai desenvolvendo, a doença ela evolui. Né? A doença ela é uma doença que evolui. Então o uso de droga vai se tornando mais sério, mais grave e vai embora. Arley, obrigado. É na estatística que eu queria falar a palavra aquela hora, Boa. que não entra na estatística. Obrigado, Arley. Nascimento, planador. Matt, você acha que isso tem a ver com as amizades ou a escolha da pessoa? Eu acho que a amizade não é escolha da pessoa. Assim. Ninguém escolhe se tornar um dependente químico. Ninguém quer isso. Por sã consciência, quando você está lá, com 10 anos, 9 anos de idade, eu não escolhi assim, vou usar droga aqui porque eu quero me tornar um dependente químico. A gente não tem consciência disso. Então ninguém escolhe isso. Né? Agora, que as amizades podem sim te influenciar, com certeza. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso depende muito da educação que você tem e de como você é orientado e instruído dentro da sua família. Né? Porque ninguém vai pegar você, te amarrar, abrir a tua boca e virar uma garrafa de cerveja na tua boca se você disser não. E nem pegar um baseado e enfiar na tua boca, acender e fazer você fumar. Ninguém vai fazer isso com você. Então, na verdade, a escolha ela é tua. Né? A escolha ela é tua. No caso, no sentido de fazer uso pela primeira vez, de experimentar e tal. Né? A escolha é tua.
Eu vejo que a forma de se evitar isso é um trabalho preventivo, é um trabalho de prevenção. E aí entra a família, fundamental, primeiro de tudo a família, né? Em segundo plano, nós educadores. E aí entra não só a escola, os professores da escola, né? Mas nós, os professores extraescolar, né? Extracurricular, também exercemos um papel fundamental nesse processo aí, né? Mas ninguém escolhe ser um dependente químico, não, e as amizades influenciam sim nesse processo de uso. Só que tem uma coisa, né? Nossos pais, nossas mães, principalmente, têm mania de dizer assim: ah, não anda com fulano, que fulano é uma companhia para você. Né? O problema está sempre no fulano, nunca no teu filho, né? Sempre, Às vezes o teu filho sempre. quer amar companhia para o outro, né? A gente nunca sabe, né? Ó, tem uma pergunta aqui, que é do Glaucio Peixe. Como é que a gente faz num projeto social com a capoeira, como implementar um discurso antidrogas no ambiente onde existe tráfico pesado, como, por exemplo, o Rio de Janeiro? Perfeito, Glaucio. Show de bola a tua pergunta. E difícil de fazer isso, tá? Muito É, difícil, mas é possível, porque mesmo o tráfico, e aí eu falo por experiência própria, respeita o educador. Principalmente se capoeira. a ação, não, principalmente se a ação foi exercida dentro da comunidade dele. Porque o tráfico, ele não quer os garotos da comunidade dele viciado, não. Eles querem vender droga para a galera do asfalto, a galera de classe média alta, mas eles não querem a comunidade dele com bandinóia usando droga lá. Então eles respeitam. Vou te citar um exemplo meu. Eu trabalhava num projeto, chamava Semearte, no município de Cariacica, aqui em Espírito Santo, aqui em Vitória, do lado de Vitória, e eu fui designado para dar aula num CAIC, numa comunidade extremamente perigosa, para dar aula de capoeira lá. E essa comunidade, ela era tão perigosa que a quadra do CAIC, o tráfico tomou ela da escola. A quadra, ela ficava do lado da escola e a galera da escola não tinha acesso. Eles não tinham acesso à quadra. A quadra ficava para o tráfico. A escola só podia usar a quadra nos horários que não tinha ninguém na quadra do pessoal que fazia uso, que vendia e tudo mais. Eles jogavam bola lá e tal. E aí me botaram nessa escola e me deram o único horário que tinha aquele. Falaram, você vai dar aula para as crianças do projeto no horário tal, era 3 horas da tarde. Era o horário que a rapaziada do tráfico jogava bola. Aí na primeira aula, eu peguei a molecada, era mais de 40, 50 crianças, que eu passava na sala de aula, pegava e saía da escola e ia para a quadra para dar aula para eles. E aí o dia que eu cheguei lá, eu comecei a aula, de repente chegou aquela galera, qual é, professor, tem capoeira aqui não, papapá, não vai ter aula. Eu parei, falei, não, beleza, eu não sabia e tal. Peguei com as crianças, voltei, troquei ideia com o diretor falou, já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, vem cá, beleza. Aí eu saí, isso tudo de carro de capoeira. Saí, voltei lá na quadra, falei, rapaziada, na época eu fazia uso de maconha ainda. Falei, rapaziada, e tal, como é que é? Vem cá, meu irmão, quem é o chefe aí? O cara assim, qual é, professor? Eu falei, não, eu queria trocar ideia com ele. Ah, é o fulano de tal. Eu de cal de capoeira e um birimbau na mão. Eu subi a parada, fui subindo, chegou um determinado lugar, os caras armaram, falaram, qual é, professor, o que você quer aqui? Falei, eu queria falar com fulano. O cara passou o rádio, aí o fulano, que era o chefe lá, virou e falou, pô, tem um professor de capoeira que quer falar com você. Aí o cara falou, deixa o professor subir aí. Aí eu subi, cheguei e bati a real, na honestidade. Falei, pô, fulano, ó, sou professor da quadra lá do CAIC e tal, estou num projeto assim assado, trabalho com capoeira, estou aqui para promover o processo de educação e saúde para as crianças da comunidade, não sei o que, não sei o que. O cara me olhou para mim assim e falou, porra, professor, tu foi sujeito homem. Eu já fiz capoeira quando era criança, papapá, capoeira maneiro. Aí, fica tranquilo que o horário lá da tua aula, a quadra vai estar liberada nos dias que o senhor precisa. Já pegou rádio, ô fulano de tal, ó, manda a rapaziada sair da quadra, que todo dia tal e tal, 3 horas da tarde, é da capoeira do professor. Ninguém joga bola mais nesse horário, esse que arruma outro horário. Passei a dar aula na quadra. Então, tudo depende da forma como você vai se relacionar. Isso eu estou falando uma experiência que eu tive. Dependendo da comunidade que você tiver, isso não é possível fazer. E aí você tem que ter a Deixa eu te malemolência. Né? interromper. 30 segundos, vamos fechar, finaliza aí, Já? vamos fechar e a gente volta aí, já? Viu, galera? A conversa tá boa demais,
papo bom, interessante, esclarecedor e papo reto, que é o mais legal. A gente já volta aí já, vamos entrar novamente. Volta aí, rapaziada. Acabou não, hein?